Sabe, às vezes a gente olha para a história e tem a nítida sensação de que ela tem um roteiro. Existem momentos, conexões tão improváveis que desafiam qualquer lógica e fazem a gente se perguntar: será que tudo é mesmo só o acaso? E é exatamente essa a sensação, não é? A de que alguns acontecimentos são tão perfeitamente alinhados, mas tão perfeitos, que parecem parte de uma história. Uma história deliberada e, muitas vezes, completamente absurda. E é exatamente por esse caminho que a gente vai seguir hoje. Nós preparamos uma contagem regressiva com 10 coincidências históricas que são tão inacreditáveis que beiram o impossível. A diferença? Todas elas são 100% reais. E para começar nosso top 10, uma história que desafia não só a probabilidade, mas a própria gravidade. A nossa jornada começa em Detroit, lá nos anos 30. E o que aconteceu lá parece que foi tirado, sei lá, de um desenho animado, de tão surreal que é. Vamos lá. Pare e pense na chance disso acontecer. Um bebê cai de uma janela e, como um milagre, aterrissa nos braços de um gari que estava passando bem na hora. Uma chance em 1 milhão, certo? Agora, meses depois, o mesmo bebê, da mesma janela, cai de novo e é salvo pelo mesmíssimo homem. A probabilidade matemática disso é tão, mas tão baixa que é quase impossível calcular. E mesmo assim, aconteceu. E já que estamos falando de coisas que parecem ficção, a nossa nona coincidência mostra como, às vezes, a arte consegue prever a realidade, e de um jeito bem assustador. Pois é, o grande mestre do terror, Edgar Allan Poe, escreveu uma história que, décadas mais tarde, se tornaria uma realidade terrível e perturbadoramente parecida. No romance dele, Poe descreveu 4 náufragos que, para sobreviver, tomam a decisão desesperada de sacrificar e comer um mais jovem do grupo, um grumete chamado Richard Parker. 46 anos depois, um navio de verdade afunda e os 4 sobreviventes tomaram a mesma decisão horrível. A vítima, um jovem grumete de verdade que também se chamava Richard Parker. Foi uma premonição literária ou uma dessas coincidências cósmicas? Em 8º lugar, a simetria se torna trágica. É uma história tão perfeitamente espelhada que parece ter sido roteirizada da forma mais cruel possível. Lá em 2002, na Finlândia, uma tragédia familiar aconteceu, com uma sequência de detalhes que, olha, é quase impossível acreditar que seja verdade. A sequência de fatos é simplesmente inacreditável. 2 irmãos gêmeos de 70 anos morreram. Ambos andavam de bicicleta na mesmíssima estrada. E aqui fica bizarro. Ambos foram atingidos pelo mesmo táxi, dirigido pelo mesmo motorista, que levava o mesmo passageiro. Cada novo detalhe que a gente adiciona torna a história mais e mais improvável, mas foi tudo confirmado pelas autoridades da Finlândia. A nossa 7ª história também tem um tom bem sombrio. É uma coincidência tão macabra que acabou virando uma lenda, a lenda de um objeto amaldiçoado. Todo mundo conhece o trágico acidente que tirou a vida do ator James Dean. O que pouca gente sabe é que o carro dele, o famoso Little Bastard, parece ter continuado um rastro de destruição muito tempo depois do acidente original. Olha só, depois do acidente fatal do Dean, as peças do carro foram vendidas. O médico que comprou o motor morreu numa corrida. O piloto que comprou o eixo bateu feio. O caminhão que transportava a carcaça do carro sofreu um acidente fatal. Até parado, em exposições, o carro conseguiu causar ferimentos. Coincidência ou não, essa sequência de tragédias transformou um carro em um verdadeiro objeto amaldiçoado. Em 6º lugar, temos uma vida que parece ter sido literalmente escrita nas estrelas. A vida do genial escritor Mark Twain foi emoldurada por um dos eventos celestes mais famosos que existem, e de um jeito tão poético que parece até mentira. Mark Twain nasceu em 1835, exatamente no ano em que o cometa Halley passou pela Terra. Ele sempre dizia que a vida dele estava ligada ao cometa. E em 1909 ele fez uma previsão. Disse que iria embora quando o cometa voltasse. E não é que em 1910, 75 anos depois do seu nascimento, o cometa Halley retornou e foi exatamente nesse período que Mark Twain faleceu. Uma vida que começou e terminou com o mesmo evento cósmico. Chegamos ao nosso top 5 com uma história de sobrevivência que se repetiu tantas vezes que parece que essa pessoa desafiou a própria morte. O nome dela era Violet Jessop e ela era uma comissária de bordo com um talento, digamos, extraordinário para estar no lugar errado, na hora errada e ainda assim sair viva. Vamos lá.
Violet Jessop estava a bordo do navio Olympic quando ele colidiu e sobreviveu. Ela também estava a bordo do navio irmão dele, o Titanic, quando ele afundou e sobreviveu. E para completar, ela estava no terceiro navio irmão, o Britannic, quando ele também foi para o fundo do mar. 3 dos maiores desastres marítimos da história, 3 navios da mesma empresa, da mesma classe, e uma única sobrevivente em comum nos 3. Em quarto lugar, um padrão histórico tão preciso, mas tão preciso, que parece um eco no tempo. Uma ligação bizarra entre 2 dos presidentes americanos mais famosos. As semelhanças entre as vidas de Abraham Lincoln e John F. Kennedy são de outro mundo. Se liga nisso. Os 2 foram eleitos para o Congresso e para a presidência com exatamente 100 anos de diferença. Os 2 foram sucedidos por um vice chamado Johnson, que também nasceram com 100 anos de diferença. Os assassinos deles nasceram com 100 anos de diferença. E talvez o mais estranho de tudo, a secretária de Lincoln se chamava Kennedy, e a de Kennedy se chamava Lincoln. É uma simetria histórica que simplesmente ninguém consegue explicar. A nossa terceira história é talvez a mais pessoal de todas. Uma coincidência que conseguiu atravessar décadas e um campo de batalha para conectar um avô e seu neto. Em 1917, um soldado britânico chamado Henry Tandy foi morto na França. Décadas mais tarde, seu neto, que também era soldado, estava servindo exatamente no mesmo local. Durante uma escavação, a pá dele bateu em algo de metal. Era uma bala, cravada na madeira de uma trincheira antiga. Anos depois, a família descobriu que a análise balística daquela bala correspondia exatamente à que matou o avô. Um único projétil que esperou décadas para ser encontrado pelo descendente de sua própria vítima. E agora a gente vai para a história do homem que encarou o inferno na Terra. E não foi uma, mas 2 vezes. Tsutomu Yamaguchi. Esse é o nome do único homem na história oficialmente reconhecido por ter sobrevivido às 2 explosões nucleares no Japão. A história dele é um testemunho da mais absurda sorte, ou do mais absurdo azar que se possa imaginar. No dia 6 de agosto de 1945, Yamaguchi estava em Hiroshima, a trabalho, quando a primeira bomba atômica foi lançada. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu voltar para casa, em Nagasaki, para se recuperar. 3 dias depois, enquanto ele contava para o chefe dele sobre a explosão que tinha visto, a segunda bomba atômica foi detonada sobre Nagasaki. E ele sobreviveu de novo. A probabilidade de estar nas 2 únicas cidades já atacadas com armas nucleares nos exatos momentos da detonação é algo estatisticamente impossível. E, finalmente, a nossa coincidência número 1. Um evento tão pequeno, tão aleatório, que mudou para sempre o rumo do século XX. A Primeira Guerra Mundial não começou com um plano genial. Pelo contrário, começou com uma série de erros, um desvio de rota e um assassino com fome. O plano para assassinar o arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo tinha dado completamente errado. Bombas falharam, tiros não acertaram o alvo. Um dos assassinos, um jovem chamado Gavrilo Príncipe, já desiludido com o fracasso, decidiu parar num café para comer um sanduíche. Nesse exato momento, o motorista do arquiduque erra o caminho e, ao tentar manobrar para voltar, o carro para, bem na frente do café, bem na frente de Príncipe. O assassino teve uma segunda chance que nunca, jamais deveria ter existido. Aquele tiro, que só foi possível por causa de uma série inacreditável de acasos, levou à morte do arquiduque, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Um conflito que redesenhou o mapa do mundo, que causou milhões de mortes e que abriu caminho para a Segunda Guerra. Tudo por causa de um encontro que não era para ter acontecido. Essas histórias mostram que o tecido da realidade às vezes é costurado com fios de pura improbabilidade. Elas nos forçam a perguntar, será que a gente vive num universo de puro acaso? Ou, será que existem forças, padrões em jogo que a gente mal começou a compreender? A história guarda segredos que desafiam nossa lógica, nos lembrando que, às vezes, o evento mais absurdo é aquele que realmente aconteceu. E isso nos força a olhar para o nosso próprio mundo procurando os padrões que podem estar escondidos bem debaixo dos nossos narizes.